E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, assim, é aquele tipo de assunto que a gente nem precisaria estar falando aqui, mas eu quero aproveitar essa pauta e, para quem não sabe, é um atorzinho aí chamado João Vicente, que é ator lá do Porta dos Fundos, deu umas declarações falando a respeito de quem coleciona boneco, de quem lê quadrinhos, de quem usa camiseta engraçada, falando a respeito disso, e ele acha ridículo os adultos que fazem isso, que parece que tem uma infantilização dos adultos e tal. E assim, a gente tem que levar em conta essa opinião que ninguém pediu, mas a gente tem que levar em conta que ele já falou isso, que ele acha sobre essas coisas e tal. Inclusive, o Fora do Plástico já fez uma cobertura a respeito desse assunto também. O próprio Alexandre Link, do canal Quadrinho na Sarjeta, já falou sobre o assunto também. Mas a gente tem que tirar alguma coisa boa disso tudo, né? Dessas declarações que às vezes surgem do nada, de atores que a gente mal conhece o nome e que de repente falam alguma coisa que a gente não concorda ou que não tem relevância nenhuma. A gente tem que tirar alguma coisa boa disso tudo. Então eu resolvi, já que ele falou que quadrinho é para criança, que quadrinho é coisa infantil, resolvi trazer então 3 quadrinhos aqui para mim falar com vocês a respeito deles e apresentar para vocês, para quem não conhece esses quadrinhos, e mostrar que existem quadrinhos e que a maioria dos quadrinhos que a gente às vezes coleciona não são quadrinhos diretamente para crianças. Aliás, tem quadrinho que a criança vai nem poder ler e tem quadrinho que ela vai ler e não vai nem entender. Então, assim, é um certo tipo de opinião que, cara, a gente nem precisaria estar falando sobre isso. Mas vamos focar no que é bom e vamos tirar de proveito, já que ele falou isso, vamos tirar de proveito para a gente falar sobre quadrinho relevante, falar sobre o quadrinho bom e trazer aqui algumas indicações para vocês, beleza? Vou pegar a primeira aqui para a gente poder conversar sobre. Bom, a primeira indicação que eu vou dar para vocês, assim, levando em conta, galera, que eu fiz uma seleção ali de 3 quadrinhos. Esses quadrinhos eu não verifiquei se eles estão esgotados ou não, porque são quadrinhos assim que já saíram há algum tempo. Então pode ser que esses quadrinhos estejam esgotados e vocês não consigam acessar eles tão facilmente, mas se você procurar ali na OLX, na Shopee, com certeza vai ter alguém vendendo esses quadrinhos, beleza? Então, dito isso, o primeiro quadrinho que eu trouxe aqui para a gente falar sobre, que definitivamente não é um quadrinho com assunto para criança, é Degenerado, que saiu pela Nemo. Cara, Degenerado conta a história de um cara que foi para a guerra e esse cara não queria estar lá na guerra. Ele estava a contra-vontade, a contra-gosto, e obviamente, né, quem gosta de ir para a guerra, né, tem uns doidos aí que deve gostar. Mas ele estava lá contra a vontade dele e tal, e ele queria, porque queria um jeito de poder ir embora daquilo ali e sair dessa loucura que era a guerra. E aí ele consegue fugir, só que ele fugindo da guerra, ele se torna um desertor, né? Não é bem assim, né? Você escolher sair de uma guerra. E aí ele tinha que viver escondido. Então, o que ele faz? Ele fica escondido durante um certo tempo, só que aí isso começa a acabar com ele por dentro, porque o cara começa a enlouquecer depois de um tempo de ficar só em casa. E aí um dia ele pega e resolve vestir as roupas da mulher dele para poder sair de casa. E isso dá certo. Ele consegue sair de casa, consegue ir aonde ele quer ir, e ele volta com segurança, digamos assim, não interagindo com muitas pessoas e tal. Mas aí, a partir daí, ele começa a se vestir com as roupas da mulher dele, e ele começa a pegar um certo gosto por aquilo, tanto pela liberdade que ele tem, quanto aquilo começa a mexer com a cabeça dele em certos aspectos. Lembrando que é um cara também que sofreu vários traumas durante a guerra, durante o período da guerra. O cara começa
a se descobrir, a se encontrar daquele jeito e começa a se envolver cada vez mais nesse lance de se travestir para poder sair de casa. Ele arruma um emprego e eu não vou falar mais porque senão vai ser spoiler, mas os traumas da guerra ainda estão ali com ele, entendeu? Então vai ter acontecimentos em relação a isso, vão ter acontecimentos em relação a isso que começa a atrapalhar o relacionamento dele com a mulher dele, começa a atrapalhar o serviço dele. Então, assim, é um quadrinho extremamente denso de assuntos assim, muito pesados para uma criança ler, né? É um quadrinho que definitivamente não é para uma criança ler, porque a criança vai ler isso aqui e não vai entender nada, entendeu? Mas fica a minha indicação aqui, Degenerado é a primeira indicação para vocês de quadrinhos que não são para crianças. Bom, o próximo da lista nem é tanto assim um quadrinho tão cabeçudo igual é Degenerado, não é aquele assunto tão pesado, mas ele trata de um assunto que, assim, é um quadrinho de cotidiano que vai falar de um assunto que não é um assunto tão fácil de ser entendido. E a gente vai falar de Pílulas Azuis, que é escrito e desenhado pelo Frederick Peters e saiu também pela Nemo. Aliás, a Nemo tem um catálogo, cara, se vocês não conhecem o catálogo da Nemo de quadrinhos, vai atrás, porque assim, a maioria dos quadrinhos, se você pegar, mesmo sem conhecer, você vai ter uma história muito foda. Bom, o que fala Pílulas Azuis? Pílulas Azuis é praticamente um quadrinho autobiográfico do Frederick Peters de quando ele conheceu a esposa. E quando ele conheceu a esposa dele, ainda jovem, né? Os dois ainda jovem, aliás, ele descobre depois do primeiro encontro, depois que eles estão conversando, que ela é soro positivo. E isso assim, lá na década de 90, que é quando se passa, né, o quadrinho, quando eles se conheceram. Então não era uma época, aliás, era uma época que ainda a gente não tinha tantos medicamentos para tratar de quem era soro positivo, de quem tinha, né, o HIV. Então, assim, a convivência com ela seria diferente, a relação dos dois seria totalmente diferente de uma relação habitual, de uma relação com quem não tivesse o vírus. E aí ele vai contar toda essa experiência até a fase, sim, que eles resolvem ter filhos, eles resolvem viver a vida de um casal mesmo, um casal que com planos, com sonhos, com pretensões, e a gente vai acompanhar toda essa trajetória dele e dela também, dela principalmente com a doença dela, toda a evolução da doença, toda a parte difícil que ela enfrentou, tendo recaídas, tendo que fazer certas coisas que só quem é soro positivo tem que fazer, ou tendo que deixar de fazer certas coisas. Então, assim, é um quadrinho que trata muito sobre esse assunto e, querendo ou não, é um assunto que não é de fácil entendimento e fala de relacionamento, muito de relacionamento. Então, já para quem tem essa carga, assim, essa carga psicológica de amadurecimento, muito melhor. Então, tá aqui mais um quadrinho que não é para criança e fica a minha indicação também para vocês irem atrás, Pílulas Azuis. Aliás, eles lançaram continuação desse quadrinho que chama Oleg, que é mais focado ainda no Frederick Peters e na parte dele fazer quadrinhos. Então, assim, é um quadrinho muito da hora, principalmente para quem gosta desses bastidores de quadrinistas. O Oleg também é muito da hora. O próximo da lista é uma indicação meio contraditória até para mim. Porque, cara, vocês vão me trucidar, mas assim, eu não sou muito fã de Jodorowsky, porque eu acho que em certos quadrinhos ele deixa assim muito explícito aquela referência, aquele easter egg que ele tá colocando ali, e tem alguns que eu acho que não é artifício de roteiro, ele é só gratuito, sabe? Ele tá ali por tá, não faz sentido tá ali, mas ele quis colocar essa referência em alguns quadrinhos, mas tem outros que ele acerta, que é o caso desse quadrinho que eu vou mostrar para vocês.
A Louca do Sagrado Coração. Tô tampando aqui porque vocês sabem que senão o YouTube pega e aí não dá muito bom. Mas esse quadrinho aqui é do Jodorowsky e do Moebius. Saiu pela editora Veneta, um quadrinho capa dura, encadernação disso aqui bonitaça. E aqui a gente vai acompanhar a história de um professor e uma aluna, que o professor é acusado de certas coisas, e aí essa aluna, ela defende ele extremamente. Se não me engano, ele é professor até de teologia, e aí a gente vai acompanhar essa história dele, né? Dele lidando com as polêmicas que foram impostas no nome dele, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando essa devoção louca dessa aluna dele, né? Por isso que se chama a louca do Sagrado Coração, e traça um paralelo diretamente com a religião, com os fiéis que são enlouquecidos assim pela religião e tem aquela fé cega, né, a todo momento. Então a gente vai vendo uma desconstrução do personagem do professor, até para ela, sabe? Tipo, é muito da hora essa parte, porque conforme vai passando o tempo, você vai vendo que, tipo assim, ele vai vendo que ela acredita mais nele do que ele próprio, e ele vai mostrando para ela que as coisas não são bem assim, entendeu? Cara, é um quadrinho, assim, extremamente denso de informação, porque tem muita coisa acontecendo, e ele acontece muita coisa durante o quadrinho todo, mas, ao mesmo tempo, parece proposital essa parte, e não tem nada, assim, sobrando, digamos assim. É um quadrinho que, a todo momento, o que você tá vendo ali é o que realmente precisaria estar ali para você conhecer aqueles personagens e para você entender melhor essa relação deles com a fé. Então, esse quadrinho eu deixo de indicação. É do Jodorowsky, que eu falei para vocês, não sou muito fã, mas esse daqui ele acertou em cheio. Não tem tanto esses easter eggs gratuitos, não tem, aliás, quase não tem, na verdade. Eu não sei também, por ser o Moebius que tá desenhando, pode ser que algumas coisas ele tenha feito de um jeito diferente, que não ficasse tão explícito, enfim, não sei. Precisaria pegar as outras obras dele, pegar os outros desenhistas que fizeram os quadrinhos com ele para analisar certinho, mas esse daqui, para mim, não tem erro, sabe? Pode ler sem medo que vocês vão curtir. Bom, é isso então. Tá aí 3 quadrinhos, 3 obras que definitivamente não são quadrinhos para criança ler e que são ótimos quadrinhos que assim, dariam para fazer, de repente, adaptações para filmes ou para séries ou para qualquer outra coisa que quisesse ser feito, porque tem um conteúdo gigantesco ali dentro, apesar de serem poucas páginas, às vezes, num quadrinho. É um conteúdo que você acaba de ler e aí fica reverberando na sua cabeça e você fica, e a própria obra fica te trazendo coisas ainda, mesmo após você ter terminado a leitura. Então, tá aí. Para quem não conhece, para quem é ignorante e não sabe dos quadrinhos que são próprios para adulto, tá aí, né, senhor João Vicente? Mas é isso, galera. Eu vou parar de falar sobre esse cara, porque esse assunto já até acabou. E foi bom que eu trouxe 3 indicações aqui para vocês, beleza? Deixa aqui nos comentários se você conhecia esses quadrinhos. Teve alguns deles que eu já até trouxe aqui no canal. Se não me engano, eu já falei sobre A Louca do Sagrado Coração e Degenerado aqui no canal. Mas não lembro se eu falei de Pílulas Azuis, então tá aí. Falei agora. São quadrinhos que eu indico 100%, porque a história é muito boa e vai te trazer várias reflexões, beleza? Deixa aqui nos comentários então se vocês conheciam, se vocês gostariam de conhecer, ou indicações de outros quadrinhos que não são para crianças. Tem uns que a gente já sabe porque é explícito, né? Mas deixa aqui as indicações de vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, falou? Valeu!